29 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 21 a 25. Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda, quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será retirado dele. Vejamos a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino e grandes nomes da patrística. Segundo São João Crisóstomo, depois da interrogação dos discípulos sobre a parábola e de sua explicação, convenientemente acrescentou: Dizia-lhes mais: Porventura traz-se a lucerna, a lamparina, para meter debaixo do alqueire ou de um cesto ou debaixo de uma cama, de um leito? Não é para ser posta sobre o candelabro, não seria isso? Como se dissesse: Por isso foi contada a parábola, não para permanecermos obscura ou oculta, como que sob um alqueire ou sob um leito, mas para ser manifestada aos dignos. A lucerna, a lamparina em nós é a natureza intelectual, que, de acordo com a analogia da iluminação, aparece de modo claro ou obscuro. Com efeito, se são desdenhadas as meditações que alimentam a luz e as recordações nas quais tal lucerna é acesa, logo se apaga. Vejamos segundo Pseudo Jerônimo. Ou a lamparina, a lucerna é a palavra sobre as 13 sementes. O alquer ou o leito é a audição dos desobedientes. O candelabro são os apóstolos, a quem a palavra de Deus iluminou. Por isso se segue, porque não há coisa alguma escondida. O escondido e o oculto são a parábola da semente. Lá vem, pois, o público quando é falada pelo Senhor. Segundo Teofilacto Diócrida, ou aquilo o Senhor adverte os discípulos para que sejam brilhantes no tocante à vida e ao trato, como se dissesse: assim como a lucerna é colocada para brilhar, do mesmo modo todos lançarão os olhos às vossas vidas. Portanto, esforçai-vos para ter uma boa vida e não permaneceis imóveis nos lugares desertos. Mas sede uma lucerna, pois não brilha a lucerna posta sobre o leito, mas aquela posta sobre o candelabro. É necessário que essa lucerna, que essa lamparina seja posta sobre o candelabro, isto é, na elevação de uma vida que é conforme a Deus, que para seja capaz também de brilhar para os outros, não sob o alqueire, isto é, em volta da gula, nem sob o leito, isto é, no ócio, pois ninguém que se compraz na comida e ama o repouso poderia ser uma lucerna que brilha para todos. Segundo São Beda, ou visto que o tempo da nossa vida está contido sob uma medida certa da previdência divina, corretamente é comparado a um alqueire. Já o leito é o corpo da alma, na qual, habitando por algum tempo, ela descansa. Quem, pois, por amor da vida temporal e dos encantos carnais, oculta a palavra de Deus, cobre a lucerna com o alqueire ou com um leito, mas põe a lucerna sobre o candelabro, aquele que submete seu corpo ao ministério da palavra de Deus, razão pela qual, com estas palavras de modo figurado, ensina a formar da pregação. Por isso se segue, porque não há coisa alguma escondida que não venha a ser manifesta, nem que seja feita para estar oculta, mas para vir a descoberto. Como se dissesse: não vos envergonheis do Evangelho, mas entre as trevas das perseguições, elevai a luz da palavra de Deus sobre o candelabro dos vossos corpos, guardando fixamente na alma
aquele dia em que o Senhor iluminará as coisas ocultas das trevas, então permanecerá para vós o louvor e para os adversários a pena eterna. Segundo São João Crisóstomo, ou de outro modo, não há nada oculto como se dissesse: se conduzirdes a vida com diligência, as acusações não poderão cobrir de sombras a vossa lucerna. Segundo Teofilacto de Ócrida, pois cada um de nós, tendo feito algo de bom ou mal no passado, torna-se-á manifesto no presente e muito mais no futuro, pois que é mais oculto que Deus, e no entanto também ele se manifesta na carne e segue-se. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Segundo São Beda, isto é, se alguém tiver a sensibilidade para compreender a palavra de Deus, não se omita, não converta em fábulas o que ouviu, mas que aplique o ouvido para percrustar as coisas que a verdade disse, as mãos para executá-las e a língua para pregá-las. Segue-se, dizia-lhes mais, atendei ao que ouvis. Segundo Teofilacto de Ócrida, para que não vos subtraiais de nada do que eu vos disse, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, isto é, quanto de medida de esforços aplicardes, tanto de proveito recebereis. Segundo São Beda, ou de outro modo, se habilmente vos empenhardes em fazer todo o bem de que fordes capaz e o fizesse penetrar no espírito do próximo, a divina piedade vos assistirá, ela que vos conferirá tanto a sensibilidade para compreender que no presente as coisas mais altas, quanto a disposição para realizar o melhor e no futuro acrescentará recompensa eterna, e por isso se diz, ainda se vos acrescentará. Segundo Pseudo Jerônimo, ou de outro modo, de acordo com a medida da fé, reparte-se para cada um a compreensão dos mistérios, e as virtudes da ciência também lhe serão acrescentadas, e segue-se, porque ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais. Isto é, quem tem fé terá virtude, e quem guarda a obra da palavra terá também a compreensão do mistério, e inversamente quem não tem fé é desprovido de virtude, e quem não guarda a obra da palavra não a compreende. A quem não compreende já perdeu o que ouviu. Segundo Pseudo Crisóstomo, ou de outro modo, a quem tem a disposição e a vontade de ouvir e pedir-lhe, ser-lhe-á dado, já que quem não tem o desejo de ouvir o que é divino, também aquilo que por contingência tiver da lei escrita, ser-lhe-á tirado. Segundo São Beda, pois de vez em quando o leitor engenhoso, negligenciando a si mesmo, priva-se da sabedoria, que é experimentada por quem é de engenho lento e que trabalha com mais afinco. Segundo São João Crisóstomo, pode-se de outra parte dizer que não tem porquê, não tem a verdade. O Senhor diz que ele tem algo porque possui a mentira, pois julga possuir alguma coisa aquele cuja inteligência está cheia de erros. Que essas palavras ecoem em nossos corações. Esse Evangelho perdoe os nossos pecados